E aí, amante da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Báltica número 5 Golden Lager, também conhecida como Gold. E trazendo mais um grande clássico da história da cerveja, o primeiro rótulo que eu consegui trazer aqui para o canal da cervejaria russa Báltica. A Báltica é uma cervejaria que começou a ser construída em São Petersburgo no final da década de 80, ainda sob o regime soviético. Era uma empresa estatal que tinha essa proposta de começar a ter uma grande produção cervejeira na região, já que o grande mercado soviético era consumidor basicamente de destilados. E a fábrica foi finalizada e fundada em 1990, tendo a Báltica como sua marca poderosa sendo lançada no território soviético. E alguns anos depois, com a abertura econômica, ela foi comprada pelo grupo Carlsberg, o grupo dinamarquês. E é justamente por conta disso que a gente está tendo acesso aos rótulos da Báltica aqui no Brasil, mesmo com as restrições comerciais, os embargos impostos atualmente à Rússia por conta da guerra no leste europeu. Hoje eu estou aqui com uma Pale Lager deles, a número 5, que sempre foi chamada de Báltica Gold e originalmente vinha numa garrafa transparente. É a primeira vez que eu vejo ela numa garrafa de cor âmbar e com uma mudança também no nome. Agora aqui na gravata da garrafa está escrito Golden Lager e não apenas Gold. Báltica número 5. Não tem muitas informações aqui, infelizmente. É daqueles rótulos que deixa bastante a desejar, justamente por não trazer muitas informações. Ingredientes: água potável purificada, malte de cevada clara, cevada, lúpulo e extrato de malte. Não traz aqui o índice de amargor. Uma cerveja com 5,3% de graduação alcoólica. Faz realmente muito tempo que eu não bebo da Báltica, desde antes da pandemia. Eu me lembro que ela já foi uma cerveja de melhor acesso aqui no Brasil. Com essas restrições econômicas impostas à Rússia, certamente vai ficar ainda mais difícil da gente ter acesso aos rótulos da Báltica. Mas como o grupo Carlsberg é dinamarquês e hoje é o detentor da marca, eu acredito que ela esteja sendo produzida fora do território russo ou está sendo distribuída pela própria Carlsberg, ao invés de ser distribuída pela própria Báltica. Como faz muito tempo que eu não bebo dessa cerveja, eu já não tenho mais recordações sensoriais. Então, eu vou fazer essa degustação como se eu estivesse bebendo pela primeira vez, porque a sensação vai ser basicamente essa. Então, sem maiores delongas, vamos pro copo. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 470 ml em um copo Willy Becker, da própria cervejaria Báltica. O rótulo da garrafa é uma faixa dourada, escrito com tipografia russa, Báltica Premium. A tampinha dourada traz a marca da cervejaria Báltica. Bom, ela teve uma espuma de não muito boa formação, mas aparentemente uma espuma de boa retenção, uma espuma cremosa, densa, bonita. E ela é realmente de uma cor dourada, ela é muito bonita. Tem um perlage acontecendo aqui, um perlage muito bonito acontecendo. É uma cerveja realmente visualmente muito, muito, muito bonita. Aroma de maltes claros. Nenhuma percepção de esterificação ou fenólico, nada de levedura. Cereais claros, miolo de pão francês, miolo de pão de forma. Um aroma bem interessante. O maltado aqui bem presente. Não sinto aroma de lúpulos.
É, bem aromática nessa questão dos maltes. A espuma baixou bem, mas ela ainda tá com uma capa aqui fina, mas cremosa. Uma espuma realmente muito bonita. Saúde! Uma Pale Lager bem maltada. Muito maltada. Percepção quase nula de lúpulo. Corpo crispy, corpo médio. Ela não tem um corpo tão baixo, ela tem um corpo médio. Muito sabor de malte, tem um pouco de malte Munique aqui, perceptivelmente malte Munique. Os outros maltes devem ser ou malte pale ou malte pilsen, mas o malte Munique ele está presente, no sabor dele é muito característico. A gente tem malte Munique nessa receita. É um adocicado, perfumado, vamos dizer assim. Buscando muito lá no fundo, um toque sutilmente herbal proveniente de lúpulo. Mas assim, é só para dizer que tem lúpulo, porque é praticamente imperceptível. É uma cerveja que tende ao dulçor, não é de final seco, ela tem um corpo relativamente até pesado para o estilo, né? Se a gente levar em consideração que ela é uma tradicional Pale Lager, ela tem um corpo bem mais alto do que a maioria das Pale Lagers, ela está ali com um corpo médio, mas comparando com outras cervejas do estilo, é um corpo mais denso. Carbonatação até um pouco mais baixa do que ela aparentava pela espuma. Eu não tinha uma recordação de um perfil sensorial que difere tanto das tradicionais Pale Lagers ou International Pale Lagers. Ela tendencia muito mais para uma Munich Helles, só que uma Munich Helles até mais pesada, mais densa. Mas caminha muito para esse perfil de uma Munich Helles, mais do que para uma Standard Pale Lager, uma American Pale Lager. Ela caminha muito mais para o perfil de uma Munich Helles, até pela presença do malte Munique aqui em primeiro plano. Realmente, digamos que assim, se eu fosse identificar num teste as escuras, tudo bem que eu posso estar falando uma grande besteira porque eu não sou sommelier, eu sou apenas um home brewer, mas pela minha vivência, pela minha experiência, se eu tivesse vendado e me colocasse essa cerveja, eu diria que é uma Munich Helles com uma certa personalidade, justamente por ela tendenciar para um corpo mais espesso, mais denso e, ao mesmo tempo, não ter nenhuma característica assim tão presente do lúpulo, nem buscando equilíbrio. Mas ela também não chega a ser enjoativa, não é um dulçor enjoativo, não. É um dulçor que vem até tá abaixo do que eu diria que é um limite de dulçor. Como a gente não tem uma presença marcante de lúpulo aqui balanceando, a gente fica com essas notas do dulçor muito presentes no paladar. Iniciantes, é uma cerveja de lugar comum, não é uma cerveja que diferencia tanto das tradicionais American Lagers do tipo Pilsen de massa, mas tem uma personalidade, tem uma identidade própria e sim, ela é diferente. Quando eu falo que ela não é tão diferente, é porque vocês vão estar tateando no terreno seguro. É naquele âmbito de cervejas claras que vocês conhecem, com uma percepção maior de malte, com um dulçor mais presente, um pouco mais de aroma do que essas cervejas de supermercado costumam apresentar. Mas também nada exagerado, não vai ser a maior experiência cervejeira e nem a mais reveladora. É apenas um pouco mais presente no sabor e no aroma. Para os iniciados, é um clássico que merece ser experimentado, merece ser provado e é até interessante de provar e ver como é que essa leitura de uma Pale Lager pode ser diferenciada dependendo da forma como se utiliza os insumos. Os mesmos insumos utilizados de formas diferentes trazem resultados bastante diferentes.
E aqui a gente está vendo que é uma cerveja que tem um corpo mais presente, um sabor de malte mais marcante, um aroma também bem maltado e ainda assim se classifica como uma cerveja Pale Lager. Não deixa de ser, mas ainda assim nos surpreende por traçar o seu perfil um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Saúde!